26 de maio. Não refreie nada. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Um fracasso comum entre pastores é ensinar a palavra às pessoas, mas não ser modelo dos princípios para que as pessoas saibam como vivê-la em sua vida pessoal. Porém, o verdadeiro discipulado não está completo enquanto não houver um exemplo a seguir. Quando as pessoas recebem a palavra somente como exercício intelectual, a cabeça delas pode se encher de conhecimento, mas esse conhecimento não se tornará viável na vida delas enquanto elas não tiverem acesso a alguém que seja um modelo da mensagem diante delas. Por exemplo, Jesus foi modelo de sua mensagem diante de seus discípulos. Ele morou com eles, andou com eles, trabalhou com eles, viajou com eles e passou com eles quase todos os minutos de 3 anos inteiros. Como resultado de trabalharem com Jesus tão intimamente, os discípulos não só receberam a mensagem de Jesus, mas também viram a maneira como ele a vivia enquanto era um modelo exemplar diante deles. Nós sabemos que ser modelo da palavra também fazia parte do estilo de ensino de Paulo. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, o apóstolo escreveu: Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Nessa afirmação, Paulo nos deu o princípio dinâmico e transformador da vida, de que precisamos ensinar a palavra e usar nossa vida como modelo da mensagem. Certamente Paulo ensinava publicamente e provavelmente não houve professor melhor do que ele nos tempos do Novo Testamento. Ele foi o maior dos teólogos do Novo Testamento. Paulo poderia ter ensinado durante várias horas a partir do vasto tesouro de informações e revelações armazenadas em seu incrível intelecto, e estou certo de que, de tempos em tempos, ele fazia isso. Porém, Paulo não se limitava a ensinar e pregar. Ele dava ao povo não apenas o Evangelho, mas também sua própria alma. Sua alma era sua vida, suas emoções, sua visão das coisas, seu estilo de vida. Ele vivia tão abertamente diante da igreja que foi capaz de ser o modelo de sua mensagem diante dela. Paulo até disse aos Tessalonicenses: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 7. As palavras vos convém são tomadas da palavra grega dei, uma palavra forte que indica que os tessalonicenses compreendiam que Paulo estava lhes dando um conselho convincente que eles deveriam obedecer. Em outras palavras, os leitores de Paulo entendiam que, embora o apóstolo não os haver obrigado diretamente a obedecer, eles deveriam seguir rigorosamente o conselho que ele lhes estava dando. Paulo prossegue dizendo aos Tessalonicenses: Vos convém imitar-nos. A palavra imitar é a palavra grega mimeomai, que designa um ator ou um mímico. Portanto, o mandamento de Paulo para imitar não está se referindo a um tipo casual de imitação. Em vez disso, ele implica um estudo intencional da vida, das ações, dos atos e dos pensamentos de outra pessoa na tentativa de entender totalmente essa pessoa e depois replicar seus atributos na própria vida. Esse tipo de imitação permite a alguém pensar como seu modelo, andar como seu modelo
imitar os movimentos do seu modelo, fazer as entonações vocais do seu modelo e agir como seu modelo de maneira magistral. Entretanto, isso só pode ser conseguido por pessoas seriamente comprometidas com o ato da imitação. Imitar, copiar fielmente e agir como outra pessoa são os resultados do verdadeiro discipulado. Juntando-se todas essas palavras, segundo Tessalonicenses 3, versículo 7, poderia ser traduzido assim: competiria a vocês seguir o nosso exemplo, imitar-nos e copiar-nos com o objetivo de replicar o que vocês observam em nossa vida. Paulo assumiu o compromisso de compartilhar não somente a palavra, mas sua vida com aqueles a quem ministrava. Ele disse aos presbíteros de Éfeso: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, versículo 20. A partir de seu testemunho nesse versículo, ficamos sabendo que Paulo ensinou a palavra publicamente. Entretanto, ele também mostrava às pessoas que ele ensinou como viver a palavra. Ele lhes deu o pacote completo, que era a palavra e sua vida combinadas. Quando empacotada com um exemplo pessoal vivo, a palavra é poderosa. Nada é mais poderoso do que uma mensagem apoiada por uma pessoa que aplica essa mensagem à sua vida cotidiana. Há entre líderes cristãos um infeliz alarme de que, se seus seguidores se tornarem demasiadamente familiarizados com eles, perderão respeito por eles e por sua unção. Entretanto, os discípulos de Jesus estavam muito familiarizados com o estilo de vida dele, e isso não prejudicou seu respeito ou honra a ele. Muito pelo contrário, a vida de Jesus se tornou a maior mensagem jamais pregada por ele aos seus discípulos. Paulo também não temia que os tessalonicenses perdessem o respeito por conhecê-lo demasiadamente bem. Muito pelo contrário, ele os exortou a segui-lo e ao seu estilo de vida, com tanta atenção que seriam capazes de reproduzir a vida dele. O exemplo pessoal de sua própria vida lhes mostrava que eles seriam capazes de andar no poder da palavra, tal como ele estava fazendo. Observar a palavra operar na vida de Paulo somente tornava a mensagem muito mais poderosa para os tessalonicenses. Ao trabalhar com novos crentes ou com pessoas que estão sob a influência espiritual, certifique-se de aproximá-los o suficiente para verem que a palavra que você prega realmente funciona. É ótimo dar-lhes aulas de Bíblia, mas eles precisam de um exemplo que possam seguir. Se você estiver preocupado com o fato de que, ao permitir que as pessoas se aproximem de você, isso afetará o respeito delas por você, você precisará ser honesto quanto às áreas de sua vida que receia poderem desacreditá-lo aos olhos delas. Peça ao Espírito Santo que o ajude a caminhar na realidade do que você prega e ensina. Peça a ele para lhe dar a ousadia, a confiança e a graça para permitir que os principais líderes sob a sua autoridade se aproximem o suficiente para ver como a palavra opera na sua própria vida. Se você realmente estiver caminhando na realidade do que você prega, permitir que as pessoas se aproximem de você só demonstrará que você é autêntico, e isso aumentará o nível de respeito delas por você. Repita esta oração comigo. Senhor, eu te agradeço por me colocares sob a autoridade de pessoas que me ajudaram a crescer quando eu era um jovem cristão. Sua influência foi importante em meu desenvolvimento espiritual. Por isso, neste momento eu te agradeço por elas, por sua paciência, seu amor, sua bondade e sua vontade de me deixarem aproximar-me o suficiente para realmente aprender a andar contigo.
Chegou o momento de eu fazer isso por outra pessoa. Então, leva-me a um jovem discípulo a quem eu possa começar a demonstrar como andar no poder e na autoridade da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que sou um bom exemplo para outros crentes. Por andar na verdade do que prego, minha vida fortalece ainda mais a mensagem. As pessoas precisam de um bom exemplo que possam seguir, e isso significa que elas precisam de mim. O Espírito Santo me capacita a pregar, ensinar e usar audazmente minha vida como modelo diante dos outros com confiança e graça. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Quando você conheceu o Senhor, quem teve o maior impacto pessoal em seu desenvolvimento espiritual? Que tipo de acesso você teve a esses indivíduos e por que a influência deles foi tão importante para o seu crescimento? Há alguém que você está ajudando ao lhe dar esse tipo de acesso à sua vida neste momento? Por ter sido tão eficaz para você, você não pensa que deveria devolver o favor permitindo a Deus usá-lo desta mesma maneira na vida de outra pessoa? Seja honesto. Existe alguma área de sua vida da qual você tem medo que as pessoas conheçam? Essa área disfuncional faz você impedir as pessoas de se aproximarem demais de você?